A gente vai conversar aqui no estúdio do programa com o deputado estadual Arnaldo Silva, do União Brasil. Veio aqui falar para a gente do trabalho lá na Assembleia Legislativa de Minas. Deputado, muito bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom dia, Danilo. Eu é que agradeço a oportunidade, o convite, já iniciando e parabenizando o trabalho que tem sido feito, não só no Política Cruzada, mas também agora a cobertura que nós estamos tendo a oportunidade de ter direto de Brasília. Isso vai ser muito importante, não só para Uberlândia, para toda a nossa região, principalmente para o nosso Triângulo Mineiro. É verdade. Todos os dias no Jornal Paranaíba a gente tem as notícias também de Brasília, principalmente a agenda dos parlamentares da bancada do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, com o repórter Pedro Canguçu no Jornal Paranaíba. Você também aí de casa está convidado a assistir. Bom, deputado, mas voltando a Belo Horizonte, chegou lá na Assembleia, né, nesse mês, nós já estamos em setembro, né, nesse mês de agosto passado, um projeto do governador Romeu Zema que pretende facilitar e agilizar o processo de desestatização de algumas estatais, o que vai servir, por exemplo, para a privatização da CEMIG e da Copasa, que é já uma ideia antiga do governador Romeu Zema ainda durante o seu primeiro mandato. Isso não foi viabilizado no primeiro mandato, exatamente por causa de uma série de problemas conturbados com a Assembleia Legislativa, mas agora ele reenvia o projeto, ou pelo menos envia um projeto para tentar dar uma facilitada. Entre outras coisas, esse projeto tem, para quem ainda não acompanhou, tem dois pontos principais. O primeiro é que exclui a necessidade de um referendo popular para ser feito com toda a população do Estado para decidir sobre a desestatização dessas companhias. Esse é o ponto mais polêmico e principal deles. E também um segundo ponto que facilita a aprovação desses projetos na Assembleia. A Constituição do Estado exige que a votação mínima seja de 3/5 dos parlamentares. E aí a proposta do governador é que seja por maioria simples, o que também facilitaria essa aprovação. Eu queria saber, a princípio, o deputado também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Esse PL já chegou até a comissão e qual a avaliação do senhor sobre a proposta do governador? Perfeitamente, Danilo. Eu não tenho dúvida que isso será um tema de grande importância que nós teremos que debater e dialogar com a sociedade, internamente na Assembleia e também nas comissões. E eu tenho certeza que a Assembleia o fará da melhor forma, com audiências públicas, com a abertura do diálogo, conversando inclusive com as categorias dos servidores das companhias envolvidas nesse processo de discussão. Alguns pontos a gente tem que deixar claro. Primeiro, o governador do estado ele não está pegando ninguém de surpresa. Isso sempre foi pauta do governador durante a sua primeira eleição e a sua segunda eleição. Ele sempre teve essa visão de desestatização. Então, isso é claro, isso é um ponto importante, porque não há aí nenhuma surpresa por parte de um posicionamento em relação ao governo. Há que se fazer, do meu ponto de vista, uma separação muito clara de 3 pontos que estão sendo envolvidos já de início nessa discussão. O projeto ainda não chegou na CCJ, o projeto ele chegou à Assembleia, ele deu entrada na Assembleia, ele passa pelo setor de avaliação, cadastramento do projeto, vai para a presidência, que dará o impulsionamento no momento adequado. Depois que o projeto ele é lido em plenário, é que ele começa, de fato, a sua tramitação. Mas já é um projeto, né, cujo teor é de conhecimento amplo, está inclusive disponível para que todos possam acessar pela página da internet da Assembleia. Então isso é importante. 3 pontos que eu acho que nós temos que separar. Primeiro, a discussão da privatização ela é uma, né? Nós vamos discutir, por exemplo, se é viável, se não é viável a venda de uma companhia como a CEMIG, como a Copasa, a Codemig e assim por diante. Então há uma discussão específica do caráter de privatização. O segundo passo é se a Assembleia vai concordar com a retirada do referendo, que é um instrumento de garantia da participação efetiva da população em relação a algumas companhias, por exemplo, a Copasa e a CEMIG. A Codemig não há essa exigência do referendo.
Então esse é um segundo ponto de discussão. E o terceiro ponto é que veio nesse projeto, e aí eu já até externo claramente o meu ponto de vista, que é a retirada do quórum qualificado para apreciação em relação a isso. Veja bem, você coloca inclusive uma inversão de ordem de prioridade legislativa, porque a exigência de um quórum qualificado, que é o mais alto grau de exigência do quórum, é justamente para as matérias de maior complexidade, de maior relevância, para exigir ali realmente uma soberania na decisão do parlamento, para que não seja só de um grupo de parlamentares, seja ele da oposição ou da situação. E a gente tem sempre que caminhar no sentido, não é da questão circunstancial, não é casuísmo, porque se a gente altera isso agora, isso vai servir lá na frente para outras medidas e para outras posições a serem adotadas pelo Poder Legislativo. Eu, nesse ponto de vista aí, eu não vejo com bons olhos a diminuição do quórum em matéria de tamanha relevância e complexidade, como é nesse caso. Pois é, mas aí, pelo que o senhor já sabe lá entre os seus pares, os deputados, talvez há alguma inclinação para eles deixarem a retirada do referendo popular e manterem o quórum qualificado, ou nem isso, porque o referendo popular é aquilo que causa mais, vamos dizer, mais comoção na sociedade, né? Mais repercussão na sociedade. Você acha que tem essa inclinação lá? Como é que está a sensação? Danilo, eu vejo que, assim, matérias como essa, nós não podemos caminhar no sentido de simplificar nada. Nós não podemos ser simplistas e muito menos deixar de aprofundar na discussão. Quando eu digo isso, é porque, por exemplo, os números precisam vir à tona. Nós precisamos discutir os números da Copasa, os números da CEMIG, os números da Codemig. E rapidamente aqui, só para fazer um contraponto de ideias e de debates, né? Nós temos hoje, por exemplo, uma discussão muito profunda sobre a prestação de serviço. Isso bate à nossa porta. Então, a primeira pergunta, o serviço da CEMIG é adequado? O serviço prestado pela Copasa é adequado? A forma de atendimento ao cidadão, ao empresário, ao empreendedor. A CEMIG hoje, por exemplo, para fazer uma extensão de rede, demora um tempo fora do normal e com o empreendedor ali custeando e pagando essa conta. Então fica sempre aquela sensação de um serviço mal prestado, de uma falta de atendimento, de atenção de um serviço público que é essencial, claro, que é o caso da CEMIG e da Copasa. Então esse é um ponto que num primeiro momento nos levaria de forma muito simples a dizer assim, não, está na hora de passar isso para a iniciativa privada. Mas a discussão ela não passa só por esse ponto. A discussão ela precisa ser aprofundada. Aí olha só como que a gente pode inverter a lógica e a ótica de poder ter uma visão em relação a isso. A CEMIG, todos os grandes investimentos que a CEMIG fez, e a Copasa também, no estado de Minas Gerais, foi quando ela não era nem de economia mista, quando ela não tinha ali a participação privada que elas têm hoje. É importante que a gente explique para quem está nos assistindo que tanto a CEMIG como a Copasa, elas não são empresas 100% do governo. Elas, na verdade, o governo tem ali 50% do seu capital e tem o poder e o controle, né, no comando dessas empresas, mas ela já tem ali uma ampla participação da iniciativa privada. E o que a gente assistiu depois que ela deixou de ser 100% pública para que ela tivesse ali a participação privada? Justamente a ausência de investimentos. Por quê? Porque o que sobra de recursos é uma parte muito pequena que se volta para os investimentos. Tanto que a gente está acostumado a assistir os anúncios, por exemplo. A CEMIG é uma excelente pagadora de dividendos. O que significa isso? Que toda a arrecadação que ela tem, o lucro que ela tem, depois de pagar as despesas e tudo, ela em quase toda a sua totalidade, não tudo, ela distribui esse lucro aos seus acionistas. O Estado é um acionista, o maior acionista, mas também há uma série de outros acionistas que recebem esse recurso. Então a pergunta é, se hoje, que ela não é totalmente do poder público, que ela já tem
né, a participação aí de quase 50% do capital privado. Ela não consegue fazer esses investimentos. Se ela for 100% privado, ela vai ter os investimentos que a gente espera? Aquele que é, né, o investidor que comprou a empresa, ele vai querer investir em locais, em lugares que não dá lucro, por exemplo? Ele vai querer colocar uma extensão de rede lá nos rincões do norte de Minas, ou mesmo aqui no nosso Triângulo Mineiro, que nós temos aqui necessidade de melhoria, em locais que não revertem lucro para ele? Essa discussão que a gente precisa ter. Então, assim, ela não é uma discussão tão simples. Nós precisamos ponderar, e mesmo se a Assembleia adota esse caminho de dar o aval na privatização, qual o modelo de privatização que vai ser adotado? Porque nós temos no Brasil modelos que deram certo e modelos que não deram certo. Nós temos aí estados que privatizaram a questão da energia elétrica e estão passando aí por um momento de amargura. E nós temos outros estados que tiveram êxito em relação a isso. Então isso precisa ser estudado. O modelo precisa ser qual o modelo que vai ser adotado? Por exemplo, essa questão de se exigir determinados comportamentos em relação ao atendimento, né, de setores, de localidades, né, que precisam ser atendidos por um serviço que é essencial. E, deputado, a gente falou muito da CEMIG, que talvez seja o caso mais chamativo, mas a Copasa, que é a companhia de abastecimento, ela também é muito relevante. E ali, eu não sei a sua opinião, quero saber, é claro, mas eu já vejo um pouquinho diferente da situação da CEMIG, porque a Copasa ela vem passando por problemas assim enormes e o custo da água, do serviço da Copasa é altíssimo. Então, além de passar para a iniciativa privada, eu acho que vale um apelo também aos prefeitos para tentar se organizar, para ter a sua companhia própria. Uberlândia tem uma independência enorme. A água de Uberlândia é muito mais barata do que a da Copasa. O serviço prestado pelo DEMAI é muito melhor do que a Copasa. A gente pode comparar com Patos de Minas, por exemplo, que é a Copasa e é aqui pertinho. E a situação que o município... Olha, eu já não sei quantas entrevistas eu fiz aqui com prefeitos e mais prefeitos de Patos de Minas que tentam se livrar da Copasa, que não dá conta de fazer o investimento, que a água falta, que não tem o esgoto lá onde é necessário, o bairro novo e tal, um cheiro insuportável em determinados bairros e não consegue resolver o problema. Quer dizer, será que não está na hora também dos municípios e das prefeituras tentar assumir um pouco dessa responsabilidade no serviço de água e esgoto? A exemplo do que acontece em Uberlândia, Ituiutaba, Araguari, que todos têm já, Monte Carmelo tem companhia própria também. Quer dizer, não é porque a cidade é grande, as cidades pequenas podem se organizar e conseguir oferecer isso para a população também, né? Sem dúvida nenhuma, é uma questão de mudança, inclusive, de paradigma e de concepção. E a questão da Copasa, ela vai ter esse fator preponderante na discussão de uma possível privatização, porque, na verdade, veja bem, o Estado vai vender uma companhia que não detém o direito, vamos dizer assim, exatamente, né, exatamente. do serviço público. Diferente da CEMIG, né, a CEMIG você tem aí o monopólio do Estado na prestação do serviço de energia. Ok. No caso da Copasa, não. Você tem uma companhia estadual que administra concessões. Ela não é a titular dos direitos, né, de fazer ali o tratamento, a distribuição de água e esgoto, porque isso é dos municípios, como você muito bem colocou aqui. E eu concordo, Danilo, plenamente com tudo que você disse aqui. A Copasa não presta um serviço adequado que o cidadão espera. Falta água, falta investimentos também. A Copasa prioriza ali fazer a distribuição de água, cobrar pela água, mas não coloca em muitos lugares a questão do tratamento de esgoto, porque há exigência de investimentos mais altos. Nós temos essa questão do cheiro insuportável em determinado lugar, porque coloca ali mecanismos, né, do tratamento de esgoto que já são até ultrapassados. Então, isso tudo vai ter que ser colocado. Mas, por outro lado, eu gosto de fazer esse contraponto. Por que a tarifa da Copasa ela é mais alta? Porque também existe esse balanceamento, onde o lugar que dá prejuízo, e a Copasa atende, entra no mesmo bolo, vamos chamar assim, de forma muito simplista, no mesmo bolo de repartição.
A Copasa, o que ela faz? Ela pega todo o atendimento, todo o custo que ela tem e faz para ela chegar num valor de tarifa. Isso propicia o quê? Colocar tratamento de água e talvez até de esgoto também em localidades que não seria possível em virtude do investimento, né, versus possibilidade de lucro, não é o termo ideal no caso, né, desse serviço público prestado pelo Estado, mas da companhia realmente poder ali em cima daquilo ter o lucro. O DEMAI é um exemplo maravilhoso que nós temos, né? O DEMAI em termos de eficiência, em termos de qualidade da água, em termos dos investimentos necessários, em termos aí, por exemplo, de tarifa, nós temos realmente uma tarifa muito, mas muito baixa frente a tudo que a gente consegue verificar, não só na nossa região, mas em Minas Gerais e no Brasil. Mas, por outro lado, o DEMAI tem demanda. Nós estamos numa cidade populosa, grande, e isso também reverte para os quadros da manutenção do DEMAI. Então, tudo isso nós temos que ponderar nessa discussão para não errar no caminho que nós vamos seguir. A Copasa, ela não é a titular dos direitos, né, de fazer a distribuição de água, o tratamento nos municípios. Ela é concessionária dos municípios da qual ela tem contratos. Isso vai ter que ser... E os municípios vão ter que participar dessa discussão. É claro, é né? Isso. Porque tem muito município querendo pular fora da Copasa. Talvez seja um momento de mudança em relação a isso. É isso mesmo. Bom, e a gente falou da CEMIG, a gente falou da Copasa e tem também a CODEMIG, que o senhor mencionou no início dessa nossa conversa, porque no caso da CODEMIG, por não se tratar de um serviço público, então não depende do referendo popular. Porém, a CODEMIG, ela tem, muito... Como é que eu poderia dizer? Ainda é uma empresa com uma lucratividade alta para o Estado. Ponto. Me parece que é em torno de 1 bilhão, alguma coisa assim, por ano. Por quê? Se é uma companhia que é superavitária, que dá dinheiro, que está entrando dinheiro no caixa do Estado, qual a justificativa para poder vendê-la? Olha, e isso vai ser também um componente. Olha só, Dani, nós temos 3 situações que podem parecer semelhantes, mas elas são completamente diferentes. CEMIG, Copasa e CODEMIG. Primeiro que as duas primeiras, CEMIG e Copasa, nós estamos falando de prestação de serviço público essencial. Ponto. Segundo, nós temos a questão da CEMIG, que é uma questão estratégica de energia elétrica, né? A CEMIG, ela não só é a distribuidora, mas ela é transmissora e geradora. Ela atua nas 3 pontas. E é uma companhia que é modelo, que também tem lucro altíssimo, que entra nessa mesma discussão. Aliás, as 3 empresas apresentam resultados de lucro, tanto a Copasa, quanto a CEMIG, quanto a CODEMIG. A CODEMIG, embora seja uma empresa que, vamos dizer assim, não está ali na prestação de um serviço público essencial, mas nós temos ali também uma empresa estratégica. Ela é uma empresa que é detentora, né, da maior jazida de nióbio que nós temos. O nióbio que é hoje um minério raro, importantíssimo nos componentes eletrônicos e que dá lucro altíssimo. E a pergunta sempre vai ser, se ela está funcionando tão bem, se ela está dando lucro para o Estado, qual o motivo de vendê-la? É esse debate que nós vamos ter que enfrentar. E também a CODEMIG hoje, ela já não tem ali a sua gestão, a sua exploração, toda a sua expertise do Estado, não. Ela já é explorada e feito o trabalho de processamento do minério através de uma parceria ali com uma empresa concessionária que já atua há muitos anos e que detém ali todo o know-how técnico e os investimentos que foram feitos para que isso ocorresse. Então, assim, é complexo, não é algo... Se me perguntar de plano hoje aqui, até antecipando, não, mas qual que é a sua posição? Isso. Qual que é a sua posição hoje em relação a isso? A minha posição, Danilo, ela é de cautela. Ela é uma posição de se debruçar em relação a isso, e já estou fazendo, estudar profundamente. Eu já estou levantando todos os modelos de privatização do setor elétrico e do setor de saneamento no Brasil, tudo que os outros estados fizeram para poder ter ali uma visão muito clara e segura numa tomada de posição. Não é simplesmente um desejo, né? E muitas das vezes atrelado à questão ideológica. Eu tenho repetido muito
que nós temos que tomar muito cuidado em relação a essas posições de cunho ideológico. Por quê? Porque daqui a pouco o vento muda, né? O governo muda. Eu brinquei esses dias, inclusive, dizendo o seguinte, olha, hoje o momento nos exige ainda mais coerência, cautela, razoabilidade e equilíbrio na tomada de posição. Não é dizer, eu sou a favor disso só porque o governo A, o governo B é favorável a esse tipo de situação. Nós temos que analisar. E analisar diante do aspecto específico de Minas Gerais, das companhias de Minas Gerais, do aspecto da Copasa, da CEMIG, em relação à questão da Codemig. Ouvir a população, acho que nós temos esse dever obrigatório de estabelecer esse diálogo direto com o cidadão. Pois é, inclusive o deputado comentou sobre os governos aí, né? E o governo federal já se manifestou nessa semana que passou. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é de Minas Gerais, se posicionou veementemente contra a proposta do governo de Minas em tirar a consulta popular, o referendo popular, para as desestatizações. Inclusive, ele disse que vai sensibilizar os deputados do seu partido, PSD, para votarem contra a proposta. Então, vamos ver quem vai levar a melhor nessa. Deputado, até aproveitando, eu queria comentar com você aqui também sobre essa relação do governo Zema 2, com a Assembleia Legislativa. Desculpa, por quê? Zema 2. No Zema 1, a relação com a Assembleia foi muito ruim. O deputado Luiz Humberto Carneiro, aqui de Uberlândia, começou o governo sendo líder do governo lá na Assembleia. E ele, por algumas vezes, eu conversei com ele, aqui no Política Cruzada inclusive, e ele me relatava a dificuldade que tinha em fazer o governo compreender a importância da Assembleia e como deveria ser a relação com a Assembleia, mas que ele estava tentando trabalhar para lidar com isso. Bom, esse é um fato. Acontece que o governador teve uma relação muito ruim com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, e depois, na eleição do novo presidente, o governo também deu uma confusão, uma atabalhoada, lançou um candidato que não tinha possibilidade, acabou que, no fim das contas, teve candidato único, que foi o Tadeu Martins Leite, conhecido como Tadeuzinho, mas o Tadeuzinho vem tendo uma boa relação com o governo até aqui. Bom, esse é um fato. Mais recentemente, o governador Romeu Zema tirou o seu secretário de governo, pegou o Gustavo Valadares, que era um deputado experiente lá na Assembleia, colocou para ser o secretário de governo. E agora eu te pergunto, está resolvendo? Gustavo Valadares vai conseguir azeitar essa relação do governo com os deputados? Olha, eu não tenho dúvida que há um avanço, né? Houve uma mudança, inclusive eu não cheguei à Assembleia no início, não estava na Assembleia no início do governo Zema 1, né, o primeiro governo, o primeiro mandato do governador Romeu Zema. Eu cheguei à Assembleia na metade do mandato, em abril de 2021, diante, né, da fatalidade que nós tivemos aí que enfrentar com o falecimento do saudoso deputado Luiz Humberto Carneiro. De quando eu cheguei até agora, é muito visível a mudança positiva na relação. Eu não tenho dúvida em relação a isso, de que o governo tem se esforçado, tem procurado manter essa relação, destacar aqui a importância que tem sido do presidente da Assembleia. O presidente Tadeu tem feito um trabalho de muito equilíbrio, né? Um trabalho realmente ali de ser aquele magistrado hoje à frente da Assembleia Legislativa, conduzindo os assuntos com maestria, com muito equilíbrio, atendendo ali, inclusive, a questão do parlamento e do próprio executivo. O presidente tem sido fundamental nessa interlocução. Mas o governo, com todo esse esforço, com todo esse trabalho, não tenho dúvida que a presença do secretário Gustavo Valadares, né, colega deputado Gustavo, hoje secretário de governo, pela sua experiência, pela sua relação que tem com a casa, é um deputado experiente, era o líder do governo na Assembleia, tem um trânsito com os deputados, tem uma relação com os deputados, isso vai contribuir. É muito recente e prematura ainda a sua chegada para a gente dizer que tudo já chegou nos pontos necessários. Mas o governo ainda erra, e erra muito, né? E erra em questões assim, muito simples, que às vezes a gente pensa por que erra.
Porque com o tempo que já tem de experiência de mandato, a maioria, a grande maioria de toda a equipe, quando a gente fala de governo, a gente tem que entender que não é uma única pessoa, não é a figura do governador Romeu Zema, mas é todo o conjunto de secretários, de diretores, de presidentes de órgãos, das assessorias, que precisam entender, primeiro, que o Poder Legislativo ele alcançou hoje um protagonismo e um formato de atuação que mudou, e mudou em todo o Brasil. Isso mudou nas relações nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. A gente está assistindo essa questão. Isso precisa ser compreendido. Aquele modelo presidencialista que a gente sempre esteve acostumado a enxergar, tanto nas prefeituras, nos estados e no governo federal, isso acabou. O Poder Legislativo hoje ele tem ali protagonista também. Protagonismo, ele tem ali uma forma de atuação e isso reflete em várias questões. Aquele receio que se tinha de fazer, por exemplo, a convocação de um secretário de Estado, hoje na Assembleia nós temos uma Assembleia Fiscaliza, que tem a obrigação de todos os secretários estarem presentes lá. Virou rotina. Virou rotina. Então isso é uma mudança. As emendas impositivas, que dão mais autonomia, mais liberdade de atuação. E esse diálogo, eu digo muito isso, que o diálogo ele é fundamental. O governante ele precisa aprender a ouvir antes de tomar decisões. Quando ele aprende a ouvir, as decisões dele serão mais acertadas. É isso que a gente está dizendo a todo momento. Deputado, nosso tempo já está caminhando aqui para o fim, mas eu tenho perguntado agora, principalmente a todas as lideranças políticas que vêm aqui ao programa, sobre as eleições municipais do ano que vem. Como é que o senhor está enxergando as eleições, esse cenário que está se configurando aqui em Uberlândia e se o senhor pretende colocar o seu nome à disposição para disputar a prefeitura? Vamos começar pelo final respondendo, que vai ser uma resposta mais fácil. Não, eu não pretendo colocar o meu nome para disputar eleição municipal. Eu sou muito fiel àquilo que eu me apresentei aos eleitores. Eu apresentei uma candidatura para deputado estadual com pautas definidas e nós estamos seguindo isso muito à risca. A pauta da causa da pessoa com deficiência, das santas casas de saúde, do enfrentamento ao câncer, na luta pela acessibilidade no diagnóstico precoce, nós estamos fazendo isso e vou cumprir o meu mandato até o final, porque isso foi um compromisso que foi apresentado durante toda a campanha. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é uma perspectiva e talvez até uma constatação que eu, pessoalmente, tenho verificado. As eleições municipais, elas exigem uma avaliação ali de solução de problemas locais. Eu acredito que aquela polarização que nós assistimos nas eleições anteriores, elas não vão ter um aspecto preponderante nessas eleições. E quem apostar nisso, do meu ponto de vista, vai errar e errar feio. Vai ser uma eleição onde o eleitor vai avaliar a capacidade de solução de problemas locais, os problemas que afetam diretamente o cidadão no município. Então, eu acho que isso vai ser, sem dúvida nenhuma, um ponto crucial para os candidatos que se apresentarem e colocarem os seus nomes em todos os municípios de Minas Gerais. Eu queria colocar dois nomes aqui que estão sendo ventilados aqui no bastidor político, que é o do deputado estadual Leonídio Bolsas e também do vice-prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio Ferreira. Pelo menos até agora, esses dois nomes já estão sendo mais ventilados como potenciais candidatos. Como é que o senhor enxerga a participação dessas duas lideranças políticas nesse cenário? Olha, nas últimas eleições nós tivemos aqui uma composição vitoriosa, liderado e continua sendo liderado pelo prefeito Odelmo Leão, que eu acredito, inclusive, Danilo, que será aí o maior cabo eleitoral que nós teremos aqui em Uberlândia. A figura do prefeito Odelmo Leão, com a sua experiência, a sua gestão, com o êxito que nós acompanhamos em tudo, de recuperação das finanças públicas, nos investimentos públicos, na condução responsável do município, o prefeito Odelmo, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, será aí o grande cabo eleitoral das eleições e a sua posição será fundamental nas eleições aqui em Uberlândia. Os dois nomes são grandes nomes que nós temos aqui, tanto o nome do deputado Leonídio quanto o nome do vice-prefeito Paulo Sérgio. Pessoas experientes, o Leonídio carrega uma experiência
foi vereador, presidente da Câmara, deputado estadual, secretário municipal, vice-prefeito aqui de Uberlândia, então carrega aí uma experiência inquestionável. E o Paulo Sérgio, a mesma coisa. O Paulo conhece a prefeitura na palma da mão. O Paulo conhece as dificuldades, os enfrentamentos, acompanha o prefeito Odelmo já há muitos anos. O Paulo também foi secretário municipal, foi diretor-presidente do DEMAI, vice-prefeito já nesses 2 últimos mandatos do prefeito Odelmo, acompanhando de perto as dificuldades e todos os êxitos que foram aí. Um grande parceiro, porque às vezes o vice-prefeito a gente pensa que não é uma figura ali tão participativa, mas o Paulo Sérgio ele é muito ativo e muito participativo nas decisões e em tudo que tem sido implementado aqui junto nessa parceria com o prefeito Odelmo. Então nós temos 2 grandes nomes, né? A minha vontade é o quê? É que a gente continue tendo essa parceria que nós tivemos aqui nas últimas eleições, onde nós tivemos a eleição da deputada federal Ana Paula, que foi muito importante. A Ana Paula chega aí com garra total, com muita determinação, trabalhando muito no Congresso Nacional. E nós tivemos a minha eleição e a eleição do deputado Leonídio nessa parceria, que foi uma dobradinha de 2 estaduais com a candidatura da Ana Paula federal, com apoio fundamental do prefeito Odelmo Leão. Eu não tenho dúvida, se nós continuássemos e continuarmos, né, essa parceria, Então vai ter que chegar num acordo aí para sair um nome só. Isso é um papel fundamental, né, de todos os envolvidos, mas por outro lado, a participação também, né, de pessoas tão experientes, com essa vocação política, com essa vontade de servir, que é tanto o deputado Leonídio quanto o deputado Paulo Sérgio, vai colocar aí também grandes nomes para apreciação da população de Uberlândia.